E aí pessoal, tudo bem? Acho que vocês já viram o vídeo de apresentação ali da mentora, né, da Daniela Calegaro, já viram os outros também ferramentais. E agora passando para explicar aí os últimos ferramentais do módulo, né, que é a persona, e depois em outro vídeo, né, o mapa de empatia. Começando pela persona, então, também explicando um pouco a ferramenta, né, do Persona Canvas, o que é a persona, né, como montar ela, utilizando a ferramenta também, né. Então, acho que vocês como empreendedores aí já ouviram falar muito em persona, né? Alguns podem ter uma boa noção do que é uma persona, né? Mas explicando aí, também para quem não conhece, para aprofundar também, né, o conhecimento acerca da persona, né? Então a gente começa explicando o que é a persona, né? E a persona basicamente, a ideia da persona é que a gente construa o nosso cliente ideal, né? E a melhor maneira de a gente pensar e entender a persona é pensar numa situação em que a gente está comprando um presente para alguém, né? Então vamos supor que a gente está comprando um presente para uma tia nossa, né? Quando a gente pensa no presente para nossa tia, a gente vai começar a pensar assim nessas informações elementares, básicas, né? Então é uma mulher, né? Tem tantos anos, trabalha em tal lugar, tem uma estrutura familiar assim desse modo, né? Fez faculdade, enfim. Mas essas informações não nos dão a base suficiente para que a gente compre um presente de forma muito assertiva, né? E de forma muito incisiva, né? Um bom presente, né? Então, o que a gente começa a pensar quando a gente quer comprar um presente? A gente basicamente começa a pensar no cotidiano, né, da nossa tia, né? A gente começa a pensar nos gostos dela, né? O que ela faz no dia a dia pessoal, no dia a dia profissional, o que ela já nos falou que ela queria. Ela joga alguma coisa, ela vai em algum clube, ela gosta de ler, gosta de filme, né? Então a gente começa a pensar dessa forma e a gente começa a tentar traçar ali qual é o melhor presente para comprar para ela, né? Então a gente detalha muito essas informações básicas que a gente tem, que elas são importantes, ou seja, a gente precisa se guiar por essas informações elementares, como por exemplo, ela é uma mulher e tem tantos anos, mas a gente precisa detalhar isso de modo que a gente entenda as necessidades dela, né, de uma forma muito clara, né? O que ela precisa, o que ela pode gostar muito, né? E essa ideia da persona, que a gente faça isso também com os nossos clientes, né? Então, para que serve a persona? Né? No fim, a persona entra naquele conceito do marketing, que é a segmentação de clientes, né? Então, cada persona nossa vai ser uma categoria de clientes que a gente tem na nossa empresa, né? E entendendo esses clientes de forma muito detalhada, a gente consegue entender as dores e necessidades deles, né? De modo que a gente consiga entender isso e tomar ações muito assertivas, né, em relação aos nossos próprios clientes. Então a gente vai ter, por exemplo, 3 personas ali, 2, 3 personas, até 4 talvez personas, em que sejam personas diferentes, que elas tenham necessidades e dores diferentes, de modo que a gente comece a agir com elas de maneira que a gente consiga atrair elas, né, por meio de uma comunicação incisiva, ou seja, a comunicação que eu vou usar com uma persona, por exemplo, um jovem, né, e com um idoso é muito diferente. Então a gente vai conseguir, sabendo que tipo de persona a gente vai conseguir direcionar a nossa comunicação, né? Promover o nosso produto, conduzir ela para compra de uma forma personalizada para cada tipo de persona, ou seja, para cada tipo de cliente, né? E a gente vai conseguir também ter muitas ideias de forma muito mais fácil sobre que tipo de produto iria satisfazer, né, a necessidade de cada persona, de cada cliente, né? Então nos daria uma facilidade para ter uma comunicação melhor com cada persona e desenvolver produtos, né, específicos, né, que atenderiam às necessidades de cada persona, né? E como que a gente monta então essa persona, né? Então indo muito de acordo, usando o nosso Persona Canvas, né, como base, como é que a gente vai montar essa persona, né? Então a gente pode começar pelos quadrantes, basicamente. A gente pode começar, por exemplo, pelo quadrante de informações demográficas, né? Como é que a gente usa esse quadrante? O que a gente vai colocar aqui, né? Basicamente, para a gente começar a segmentar nossos clientes, então, a gente tem que começar a observar, né, essas informações demográficas dos nossos clientes, né? Qual é o sexo dos nossos clientes, quais são as idades, qual é o tamanho da família, a renda, a ocupação deles, o grau de instrução. A gente tem que observar esses nossos clientes e começar a separar, né, porque essa informação demográfica é muito importante, porque ela basicamente pauta a necessidade do nosso cliente e o modo como a gente vai se comunicar com ele. Então, como é que a necessidade de, por exemplo, uma mulher e um homem, talvez eles comprem o nosso produto por um motivo diferente. Ou, por exemplo, a necessidade de um jovem, de um idoso que compre nosso produto, bom, eles têm uma necessidade diferente. E a comunicação também, né? Então, é muito importante a gente ver essas informações demográficas, né? Porque, apesar de elas serem muito elementares, serem muito, parece que elas são basiconas assim, mas já pode ser uma divisão muito importante de nossas personas, né? Então talvez tenha um idoso que compre um jovem que compre o nosso produto, e a gente já tem 2 personas diferentes, né? A gente pode passar então para a questão geográfica,
do nosso Persona Canvas, que basicamente trata dos locais onde nossos clientes estão estabelecidos, né? Onde eles estão, né? E isso isso vale um detalhamento, caso realmente seja útil, né? Então, por exemplo, segmentar o cliente em municípios talvez não seja só nos gere dados inúteis, né? Então, por exemplo, a gente pode separar por estados ou por regiões sul, centro-oeste, né? Porque esses clientes em locais diferentes, né? Primeiro que eles têm uma visão de mundo diferente, ou seja, eles podem ver as coisas de forma diferente, então pode ser personas que elas têm opiniões completamente diferentes, né? Pode ser persona que a gente tem que se comunicar de forma completamente diferente. E personas, clientes em diferentes regiões, eles podem também ter necessidades diferentes. Então, eles podem comprar o produto pensando em coisas diferentes, né? Então, separar por região, né, é muito importante. A gente até pode separar algumas coisas como concentração, clima, população, né, se essas informações forem realmente, né, que nos agreguem de alguma forma, né? E pulando para esse quadro comportamental, então, né, o próximo quadro comportamental, né, deixando o psicográfico por último, é que basicamente esse comportamental ele vai tratar sobre o comportamento de compra, né, como que o cliente ele vai lidar com os produtos no mercado, né? E isso é muito importante porque a gente vai basicamente observar o nosso consumidor, a nossa persona, de modo a entender como que ele coloca as preferências dele, né, no comportamento de compra dele, né? Então, como é que ele lida com os produtos, né? Ele prefere um produto mais barato, né, com qualidade, ou um produto mais barato e com menos qualidade, mas utilizando ainda, né? Quais são as necessidades que ele busca sanar quando ele está comprando o nosso produto ou um produto de um concorrente, né? Quais os benefícios que ele espera do nosso produto? Quando que ele utiliza o nosso produto, né? Então, quando que ele sente essa necessidade de comprar o nosso produto? É só no verão, talvez, ou é em algum momento da empresa que ele está ali, né? Algum momento da vida dele? Então, qual é a relação que ele tem com o nosso produto, né? Principalmente o que ele espera do nosso produto, né? Esse é o principal ponto, né? Então, ele espera um produto barato, espera um produto bom e caro, né? Não se importa de pagar muito, né? Como é que é esse comportamento dele em relação aos produtos no mercado também, né? Se ele compra de concorrente, né? Em relação a outros produtos também, né? Se ele busca economizar muito, né? Ou se ele não se importa com isso, né? E tem essa questão da ocasião, né? E para empresas que já tenham clientes, talvez aqui seja legal segmentar os usuários, os clientes, por status, né? Então, se ele é um ex-usuário, né? Por que ele não compra mais o nosso produto, né? Ou ele é um usuário muito frequente, por que ele costuma usar com muita frequência, né? Então, a gente pode segmentar, né, por comportamento. E a questão psicográfica, que é o último quadrante, basicamente um quadro muito importante para a construção da persona, porque aqui vai tratar dos aspectos mais detalhados possíveis da nossa persona, né? Em questão de estilo de vida, valores, atitudes, opiniões, né, como que essa pessoa vive o dia a dia dela, quais são os hábitos, os hobbies, né? Eu até separei aqui alguns pontos para comentar, né? Quais são aqui os hábitos, os hobbies dessa pessoa, quais são os valores, as crenças dela, né? As atividades profissionais, atividades pessoais, ela pega ônibus todo dia, ela usa celular, né? Qual a informação que ela consome e por onde, né? Então ela lê muito site de notícia, ela usa muito aplicativo, ela ouve muita música, né? Ela olha muita TV, porque aí a gente consegue começar a pegar alguns detalhes que vão nos ajudar muito a primeiro entender como que a gente pode se comunicar com essa pessoa no dia a dia, né? Ou por onde que a gente pode, né, se infiltrar no dia a dia dela e mostrar nosso produto e conduzir ela para comprar, né? E quais são as necessidades e dores que a gente pode achar nela que estão escondidas no dia a dia, né? Então a gente pode ver ali coisas muito importantes, tanto para a gente se comunicar, quanto para a gente criar produtos que sanem, que vão sanar as necessidades e as dores dela durante o dia a dia dela, que a gente não percebe quando a gente olha de uma forma um pouco mais rasa, né? E aí a gente vai basicamente entrar na mente dessa pessoa, né, para criar um bom para entender mais detalhadamente o dia dela, né? São essas informações, aliás, que vão pautar muito aquela questão do mapa da empatia que eu vou explicar depois no próximo vídeo, né? E como que a gente então busca essas informações, né? É muito importante que a gente entenda que essa persona, essa construção desse nosso cliente, de segmentação desse nosso cliente, a gente não pode cair em achismos, ou seja, a gente está tratando aqui de clientes reais, né? Como se os clientes eles estão na rua, né? Então são clientes que realmente vão comprar o nosso produto. Então essas informações elas não são tiradas da nossa cabeça, elas não são criadas, mas elas são observadas. Então a gente tem que buscar essas informações, né? A gente tem que entrevistar, né? Então a gente pode ter alguns modos aqui de como a gente pode buscar essas informações. Então a gente pode, por exemplo, usar de uma pesquisa exploratória, então fazer entrevistas por telefone, por formulário, por e-mail, por mensagem, né? Então presencial,
né? Então a gente pode fazer essas pesquisas para conhecer o nosso cliente, porque o nosso objetivo é esse, a gente tem que conhecer quem compraria nosso produto e a partir disso a gente vai começar a segmentar eles, né? E aí a gente vai criar as pessoas que realmente nos interessam para vender esse produto e para comunicar a nossa proposta para essas pessoas. A gente pode, por exemplo, observar clientes de concorrentes, ver quem são os clientes, como eles agem, quais são a renda deles, né? Qual é o padrão que tem ali naqueles clientes. A gente pode pesquisar grupos de Facebook dos nossos clientes, onde eles estão, né? O que eles comentam, o que eles falam, que links que eles postam, o que eles postam, né? O que eles falaram, eu gostei disso aqui, não gostei disso aqui, como isso aqui poderia ser diferente. Né? A gente pode olhar os comentários dos produtos concorrentes ou parecidos em Marketplace, então Amazon, Magazine Luiza, para ver o que as pessoas acharam do produto, o que elas não gostaram, o que elas gostaram, né? Para a gente conhecer o nosso cliente. E caso a gente tenha uma empresa também, a gente pode observar os nossos atuais clientes, de modo que a gente... Essa é a maneira mais fácil, né? A gente olha para os nossos atuais clientes e a gente já separa eles porque a gente observa alguns padrões ali. Né? Então essa é a persona, né? Utilizando esse mapa da persona, né? Compilando todas as informações que a gente pegar nessas pesquisas, a gente vai alimentar essa persona canvas, esse persona canvas, né? De modo que a gente consiga depois segregar em personas, né? Então esse é o vídeo do persona canvas. E espero que vocês, né, tirem bastante proveito. Valeu!